Olá, que bom que você está aqui comigo agora no canal Brasil Você e Eu. Muitas pessoas estão com medo e com muitas dúvidas sobre o que está acontecendo no Brasil agora com a decisão do Flávio Dino, do STF. Tem muita gente com medo que pode afetar a economia do país e prejudicar as contas de muitas pessoas. Os bancos já perderam 42 milhões de reais pela queda das ações na Bolsa de Valores. Você não me conhece ainda, eu sou o Dr. Paulo Franqueira, advogado formado pela USP em 93, com larga experiência internacional em direito bancário, comercial e contratual. Sou professor de licitações e contratos administrativos, dou aula para servidores públicos municipais, tenho muita experiência e quero mostrar para vocês hoje, de forma didática, a verdade sobre isso e explicar tudo o que você precisa saber, tá? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo e inscreva-se no canal. Se já for da família, pega o seu café, vamos lá então? Bora lá? Vamos fazer um breve retrospecto. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele foi considerado um violador de direitos humanos pelo governo americano. Porque o Trump quis? Não. Após uma criteriosa análise de centenas de provas irrefutáveis e a concordância de todos os órgãos do governo americano. Ele foi então sancionado pelos Estados Unidos no dia 30 de julho de 2025, sob a lei americana chamada de Lei Magnitsky. Tá? Isso ocorreu no mesmo dia que ele foi lá assistir o jogo do Palmeiras e Corinthians e fez aquele gesto delicado com a torcida, né? Você deve lembrar. Muito bem. Como efeito desta lei, ele não pode ter relação com nenhuma empresa americana ou com empresas que têm negócios com empresas americanas. E não pode consumir nenhum produto e nenhum serviço delas. Além disso, claro, não pode entrar nos Estados Unidos. Outros ministros e seus familiares, e ainda outras pessoas do alto escalão do Brasil, também estão na iminência de sofrer a mesma sanção, pois são cúmplices dos atos de violação de direitos humanos e outras estão protegendo o já sancionado. Vamos lembrar que há evidências que Moraes e Gilmar Mendes foram para Roma e lá tiveram uma reunião com um banqueiro há umas 3 semanas. E que esse banqueiro, que tem uma pequena instituição financeira, teria disponibilizado recursos e relação com ela para o Moraes. Os americanos já sabem disso, então vem coisa por aí, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui agora, tá? Depois você viu na imprensa que vários ministros do Supremo se reuniram com os maiores banqueiros brasileiros, na tentativa de achar uma saída, ou então entender melhor como funciona a Lei Magnitsky, e quais seriam as possibilidades de lidar com essa dura realidade. E que os bancos falaram? Que não há saída, não tem jeitinho brasileiro. Eles serão obrigados a cumprir a lei americana. A tensão, então, se instalou de tal forma no tribunal que eles pensaram que tinham que fazer algo. E quem tomou a frente, desagradando até mesmo os outros ministros? Flávio Dino. A pergunta que surge, então, é a seguinte. A decisão dele pode proteger ou blindar o Moraes e os outros que podem vir a ser sancionados pela Lei Magnitsky? A resposta é complexa, tá? E envolve um profundo conhecimento das regras de direito econômico, financeiro, comercial, bancário e internacional, que a mídia jamais vai te contar. E muito menos trazer especialistas para explicar isso na televisão, porque todos que vão lá têm um certo viés para manter a narrativa, né? Mas calma que eu vou te explicar tudo aqui de forma bem simples. Precisamos ir direto ao ponto. Recentemente, a decisão da DPF 1178, o que é uma DPF? Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação foi ajuizada pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Só que o Dino, ao proferir uma decisão nesse processo, que fala sobre os municípios que sofreram danos do desmoronamento lá da barragem de Brumadinho, qual que é o objeto? Se esses municípios poderiam ou não entrar com a ação na Inglaterra e contratar direto advogados ingleses. E o Dino vem e do nada dá uma decisão neste processo, que estava parado há um tempão, e acabou colocando os pés pelas mãos. Ele aproveitou para trazer conceitos dos efeitos de aplicação de ordens internacionais ao Brasil. E o fez declarando de forma erga omnes e com repercussão geral. Traduzindo, ele quer que a sua decisão valha para todos os brasileiros e obriga todos os juízes do país a decidirem na mesma linha. Eu não vou entrar aqui na legalidade ou não desse comportamento, mas saiba que um juiz só pode decidir dentro dos limites estabelecidos pela ação, o que o autor pediu e o que o réu impugnou. Nenhum juiz pode ir além do pedido, extra petita, ou ficar aquém do pedido, conforme o artigo 141 e 492 do CPC, o Código de Processo Civil. E um juiz não pode usar uma ação qualquer para criar uma espécie de entendimento, desejando impor a sua vontade pessoal ou política, ainda mais monocraticamente, e por decisão que não jogou o mérito da causa, não terminou o processo.
É uma decisão no meio do processo, que não pôs fim a ele, tá? Mas enfim, justiça no Brasil hoje, né? Bom, voltando ao nosso ponto, sem fazer menção direta à Lei Magnitsky, Dino afirmou que leis, atos e decisões de tribunais internacionais e estrangeiros não têm validade automática aqui no Brasil, e que qualquer comando internacional para ser aplicado aqui precisaria passar antes por um processo dentro do STF chamado de homologação. Depois daquela decisão original, ele percebeu que fez uma burrice gigantesca e fez outra decisão esclarecendo, onde ele fez a distinção entre os tribunais estrangeiros dos internacionais. Então isso não foi um recuo, como alguns estão falando, né? Até o Gustavo Gaia. Não, foi só um conserto de um erro. Então vamos lá. Quanto a esses últimos, os tribunais internacionais, Dino chamou o quê? Aquelas cortes colegiadas, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OMS, a OMC, a ONU. E a gente sabe que nessas três últimas, quem manda é a China. E disse que o Brasil já reconheceu a jurisdição desses órgãos por meio de tratados próprios. Então ele afirmou que o que esses órgãos decidirem vale automaticamente aqui no Brasil. Isso, na opinião dele, não afeta a nossa soberania, né? Será? Quero ver se sei quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenar Moraes à prisão, se essa decisão será cumprida aqui automaticamente pelo STF. Vamos ver, né? Comente aqui embaixo o que você acha. Deixe-me saber a sua opinião. Porém, quando Dino falou dos tribunais estrangeiros e não dos internacionais, ele se referiu aos tribunais individuais de outros países, os quais classificou de neocolonialistas, procurando caracterizá-los como intervencionistas. Sem citar nomes, ele quis se referir a quem? Israel e Estados Unidos, mostrando a sua tendência chino-comunista de ser, o seu antissemitismo, o seu apoio ao Irã e a sua postura contrária a quem chama de imperialistas. Em resumo, a mensagem do ministro foi clara. O judiciário brasileiro é soberano e não se submete à vontade dos tribunais ou dos atos de outros países. Mas a redação que ele usou deixou uma porta aberta para alguém questionar a Lei Magnitsky e beneficiar não só a Moraes, mas todos aqueles que ainda poderão ser sancionados. Essa foi a verdadeira intenção, criar um precedente, agora, para facilitar o caminho depois. Mas vamos ver agora outra parte da equação. A Lei Magnitsky é americana, aplicável somente para pessoas e empresas americanas, em qualquer local do mundo em que elas estejam ou funcionem, sem nenhuma distinção. Ela permite ao governo dos Estados Unidos sancionar os indivíduos de qualquer país que sejam considerados violadores de direitos humanos ou corruptos, após um longo processo de análise de provas e evidências irrefutáveis, que deve ser aprovado por unanimidade em 7 secretarias americanas. Se não fosse assim, se não fosse muito bem provado e documentado, cumprindo rigorosamente a lei, a justiça americana derrubaria a decisão facilmente, pois lá as leis funcionam de verdade. Lá existe o Estado democrático de direito, é o rule of law, né? Lá existe democracia de verdade. Lá a lei é cumprida. Né? Lá eles defendem a liberdade com a própria vida. Pois é. Esses indivíduos, então, sancionados, no mundo hoje, são 672, desde que a Lei Magnitsky, a Global Act, foi criada. Tá? E eles são impedidos de ter relação com pessoas e empresas americanas, bem como com pessoas e empresas não americanas que tenham qualquer relação direta ou indireta com os Estados Unidos. Então não se trata de uma lei que deve ser aplicada no Brasil a um cidadão brasileiro ou uma empresa brasileira que precisa passar por uma aprovação do STF. Não. Trata-se de uma lei americana que somente as empresas e pessoas americanas são obrigadas a obedecer. A punição que ela impõe tem 2 momentos. Você tem as sanções primárias, que são dirigidas ao sancionado. Então ele vai ter proibição de visto americano, congelamento de bens e ativos, né, que estão sob a jurisdição americana. Não vai poder transacionar com nenhuma empresa americana. E você tem as sanções secundárias, que vão incidir sobre todas as pessoas e empresas que fizerem negócios com o sancionado, ou que tentarem protegê-lo para burlar as sanções. Aqueles laranjas que vão prestar cartão, você sabe, né? Então isso significa que se uma pessoa ou empresa não americana, como um banco brasileiro, se ela fizer negócios com um sancionado, ela também pode ser alcançada pela Lei Magnitsky pela sanção secundária. Agora, se o banco for sancionado, ele não pode mais se relacionar com os Estados Unidos, e nem com nenhum outro banco que tenha relação com os Estados Unidos, pois se isso acontecer, ele também sofrerá as sanções.
Por isso que se diz que essa lei é como uma lepra. Quem encostar no sancionado fica leproso também. O objetivo é forçar a conformidade global, como punição àqueles violadores de direitos humanos, aos corruptos, deixando claro o seguinte: não importa o país em que a pessoa sancionada esteja, se alguém ou uma empresa quiser continuar a se relacionar com os Estados Unidos, ela não pode, ao mesmo tempo, se relacionar com o sancionado. A escolha é voluntária e cada escolha vai implicar uma renúncia. Cabe a cada um decidir, avaliando as consequências de cada hipótese, que decisão vai tomar. Só que depois que toma a decisão, não tem mais volta. Bom, vamos lembrar então da nossa pergunta inicial. A decisão do ministro Flávio Dino pode blindar ou proteger o Moraes e aqueles outros que virão a ser sancionados depois pela Lei Magnitsky? A resposta é curta e direta. Não. Não protege, não blinda e nem poderia. A razão é uma questão de distinção jurídica de direito internacional. Vamos entender isso. A decisão do ministro trata de execução de sentenças judiciais, ordens executivas ou atos administrativos de outros países, como se elas fossem impostas e dirigidas ao Brasil para pessoas físicas e empresas brasileiras, como se elas fossem as destinatárias finais dessa nova lei. Só que a Lei Magnitsky não tem nada a ver com isso. Ela é uma lei executiva econômico-financeira dos Estados Unidos para americanos, que só se aplica a pessoas e empresas americanas, as quais são obrigadas a cumpri-la, sob pena de prisão e de multa. Então, nenhum país, empresa ou cidadão estrangeiro, não americano, pode ser obrigado a cumprir essa lei. Não faz sentido o que o Dino falou, você entende? Mas se uma pessoa ou empresa de qualquer país do mundo pretender continuar a sua relação com bancos e empresas americanas, ela não pode se relacionar com alguém sancionado pela Lei Magnitsky. Então não se trata de uma sentença estrangeira ou de uma ordem executiva ou administrativa ou determinação americana dirigida a cidadãos e empresas brasileiros, que precisa ser homologada no Supremo. Nada disso. Vamos entender mais profundamente ainda. Moraes não sofreu nenhuma sanção na sua pessoa física. Tá? Ele entrou no chamado SDN, que é o Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Isso quer dizer o quê? Ele entrou no radar do mundo inteiro como se ele fosse radioativo. Como se ele tivesse sido pintado de roxo. Ele e o CPF dele. Qualquer empresa americana, mundial, ou com relações diretas ou indiretas com os Estados Unidos, quando vê aquele ser roxo, foge. Porque se ela encostar nesse ser roxo, se fizer negócio com ele, ela também se torna roxa. Então, como os bancos têm relação com o sistema americano, os cartões e as contas de Moraes têm que ser bloqueadas. Ele não pode ter mais conta de e-mail, conta em rede social, conta na Amazon, no Spotify, no Deezer, no iFood, no Uber, na Netflix, no Google, na Microsoft, no Yahoo, na OpenAI, no Grok, no Gemini, no Perplexity. Ele não pode comprar um hambúrguer no McDonald's ou no Burger King ou no Bob's. Não pode ter um telefone celular da Apple ou do X, da Ericsson, Samsung. Não pode ter antena da Starlink, essa ela não teria mesmo, né? Não pode assinar a internet. Não pode se hospedar em hotéis que tenham filiais ou relações nos Estados Unidos. Não pode nem pegar um avião dentro do Brasil de uma companhia que tenha conexões com os Estados Unidos. Ou seja, não pode consumir nenhum serviço e nenhum produto de nenhuma empresa que seja americana ou que tenha relações diretas ou indiretas com os Estados Unidos. Meus amigos, a coisa é séria. Perceba então que a lei não é contra um brasileiro, não é contra um banco brasileiro. Não se destina ao brasileiro nem a nenhum país do mundo, mas sim uma determinação para pessoas e empresas americanas ou com qualquer ramificação de relação com os Estados Unidos de não se relacionarem com ele, o sancionado, de nenhuma forma. A Lei Magnitsky, portanto, não se dirige ao nacional sancionado, mas sim a todo o restante do mundo financeiro. Por tal razão que ela é chamada de pena de morte financeira para quem foi sancionado, para quem foi pintado de roxo, certo? Então, para a gente resumir, o que a lei oferece? Ela oferece uma escolha para toda e qualquer pessoa ou empresa do mundo, em qualquer lugar do planeta, deixando muito claro que se essas empresas ou pessoas quiserem manter o relacionamento com os Estados Unidos, elas não podem fazer negócios com o sancionado. Não importando a sua localização geográfica no globo terrestre, o seu cargo, a sua idade, o seu sexo, a função, se é pública ou privada, não importa. Rico ou pobre, não importa. A lei é americana para americanos. Trata-se, então, da soberania dos Estados Unidos da América, que regra as obrigações apenas dos americanos em todas as suas atividades, diretas ou indiretas, no mundo todo.
Entenda, portanto, que a decisão do STF ela parte de uma premissa equivocada e mostra profundo desconhecimento da sistemática internacional. Não se trata de uma lei que deva ser imposta às empresas e pessoas brasileiras, nem que dependa da homologação do Supremo. Dessa forma, gente, nenhum ministro, nenhum juiz tem poder na sua caneta para anular a sua aplicação, pois ele não tem jurisdição sobre o sistema legal americano. Aliás, se isso fosse possível, para proteger o seu nacional sancionado, qualquer país que tivesse alguém sancionado pela Magnitsky faria lá uma lei ou uma decisão judicial e naquele país aquele sancionado não teria feito. Seria fácil, né? Bom, e agora a gente chega no ponto mais prático e crucial dessa aula. O dilema dos bancos brasileiros, que tem já sancionado Alexandre de Moraes como correntista. Só pela decisão do Dino, em um dia, pessoal, as ações dos bancos brasileiros despencaram 42 bilhões de reais nas bolsas de valores. E ele deu uma entrevista dizendo que não é culpa dele, que ele só fez uma decisão. Né? Vocês percebem a responsabilidade? Bom, agora você já sabe como a lei americana se aplica. E você pode explicar para qualquer pessoa, até uma conversa de bar, no churrasco, no almoço. Mas indique também esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento dessas informações, tá? Aqui está bem completinho para todo mundo entender. Agora, quanto aos bancos, mesmo que a lei Magnitsky não seja destinada às empresas brasileiras, elas estão profundamente conectadas ao sistema financeiro global, que é estabelecido por leis e tecnologias americanas. O seu funcionamento, a sua atividade e a sua comunicação eletrônica dependem dos Estados Unidos, dos satélites americanos, dos softwares americanos, certo? Eles usam o sistema SWIFT para transferências internacionais e dependem de bancos correspondentes americanos. Para quê? Para processar o câmbio, as transações em dólares, né? Tanto próprias do banco como em benefício dos seus clientes. Graças a esse sistema americano, é possível qualquer empresa em qualquer parte do mundo obter crédito, emitir e negociar uma carta de crédito, uma SBLC, fazer seguro de carga, contratar navio, pagar importação, receber o valor do que exportou, enfim, transacionar em outras moedas dentro do seu próprio país. Isso, pessoal, é a coluna dorsal dos setores produtivos de todo o país, inclusive do Brasil, e da economia. O PIB do Brasil depende disso. O padrão moeda que circula é o dólar. Então você vê que os Estados Unidos está em tudo. Portanto, se um banco brasileiro mantiver a conta ou cartão de crédito de um indivíduo sancionado, quando ele fizer uma transação com esse cartão, essa operação será detectada automaticamente pelo sistema americano, que é o OFAC, Office of Foreign Assets Control, que é uma agência do Departamento do Treasury, do Tesouro, né, americano, que está hoje sob a gestão do Scott Bessent. Então, feita aquela transação, bate na hora no sistema. Em segundos, por um sistema super sofisticado, com inteligência artificial, muito rápido, tá? Então, o banco brasileiro, será que ele vai se expor ao risco de sanções secundárias? Essas sanções poderão levá-lo à falência. Então, o sancionado passa o cartão, o OFAC detecta e manda a notificação pelo sistema. E aí o banco vai ter a escolha derradeira. Ou ele pode acatar aquela notificação, adotar o efeito da lei e excluir o sancionado, ou ele pode manter o sancionado nas relações com o banco. E aí, quando o sancionado fizer a próxima transação, bate no sistema. E aí, automaticamente, ele entra no radar e vai sofrer as sanções secundárias. O banco, então, vai perder o acesso ao sistema internacional, não pode mais fazer nenhuma operação fora do Brasil, pode sofrer multas bilionárias e os seus diretores podem ter até problemas na justiça americana. Então, se o seu banco fizer isso, feche a conta lá e abre em outro que tenha mais juízo, tá? As consequências são gravíssimas. O banco que fizer isso, ele pode ser expulso do sistema financeiro dos Estados Unidos. Ele perde toda a capacidade de transacionar em dólar. Isso isolaria o banco do comércio internacional. Ele ia perder linhas de crédito, ia perder os maiores clientes, ele ia ficar sem internet. Seus aplicativos de internet banking não iam funcionar. Seus cartões não iam funcionar. O banco definharia e seria levado dolorosamente à morte. Assim, não só os sancionados deixariam de ter conta nesse banco, mas ninguém mais teria, porque o banco não existiria mais. Você percebe? O Banco do Brasil, no qual Moraes recebe seu salário, não poderá mantê-lo em sua lista de clientes e nem efetuar nenhum serviço para ele. Porque se o banco fizer isso, as sanções secundárias vão incidir sobre o Banco do Brasil, que já está cheio de problemas pela má administração petista nos últimos 2 anos, né? Você tem visto as notícias.
Só que o Moraes também tem conta no Itaú e no Bradesco. A sua esposa também tem conta. Ela também está na iminência de ser sancionada. O escritório dela também tem conta. E você sabe, né, que ela e os filhos do Moraes têm um escritório, que eles trabalham em muitas causas que já estão no Supremo, e os honorários que entram lá são muito gordos, né? Pois é. Para um banco, pessoal, o custo de sofrer tais sanções é infinitamente maior do que o de fechar a conta de um cliente problemático. Por isso, na prática, os bancos brasileiros certamente vão optar voluntária e administrativamente por cumprir a lei americana, porque senão eles não vão conseguir garantir a sobrevivência nas suas operações globais. E se isso acontecer, vão perder bilhões de reais e terão grandes chances de falir e sumir do mapa para sempre. Ainda que esses bancos tenham que enfrentar ações ou multas no Brasil ou problemas com o Supremo, isso não se compara a enfrentar toda a máquina financeira americana mundial. Para dar um exemplo simples, se você tivesse que escolher com qual cachorro você teria que lutar, sem nenhuma arma, para proteger a sua família, os seus filhos, seus bens, seu patrimônio, você escolher um pitbull ou você escolher um chihuahua? Tá claro, né? Alguns até sugeriram a Moraes se valer das cooperativas de crédito, aquelas do Cicobi, Bancob, né? Sicredi, sob o argumento que elas não se relacionam com o exterior. Isso não é verdade, porque toda e qualquer instituição financeira tem relações com o sistema americano. Ademais, pessoal, a economia do Brasil precisa do relacionamento bancário internacional, pois senão nada mais seria importado ou exportado. E o Brasil se isolaria no mundo, como uma ilha perdida no mapa. As empresas exportadoras iriam falir, as taxas de desemprego iriam explodir, e o agro brasileiro, que é o orgulho do mundo, colapsaria. Nós voltaríamos ao século XV. Mas lembra bem, o que os banqueiros mais amam no mundo? Dinheiro. Portanto, como o STF está resistindo a voltar às suas funções constitucionais, e ao que parece pretende manter esse ativismo político ditatorial, essa juristocracia, manter presos os que foram condenados sem prova injustamente pelo inventado golpe do 8 de janeiro, quer condenar Bolsonaro, os militares, sem provas, e enfrentar Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo. Eles querem se sobrepor ao legislativo, decidir tudo no país. Eles que já tinham arrumado briga com os Estados Unidos, agora arrumaram briga com o maior inimigo que eles poderiam ter dentro do Brasil, que é o poder econômico. Esse mesmo poder é que sustenta Lula e os seus grandes amigos empresários por décadas. JBS, empreiteiras, os bancos, você sabe. Então, em bom português, essa força econômica é quem move a mídia, a economia, as grandes empresas, a política, quem patrocina até os deputados e senadores, principalmente os do Centrão. Pelo que parece, pessoal, a decisão do Dino pôs mais lenha na fogueira. Foi um baita de um tiro de bazuca no pé. Antes, a pressão sobre eles era só externa, pelo maior inimigo que eles poderiam ter. Mas agora também vai ser interna, gigantesca, pelo maior inimigo interno que eles poderiam ter. O Alcolumbre agora será obrigado a pautar o impeachment de Moraes no Senado, pois ele come na mão do poder econômico. E quem sabe até pautará de outros ministros, né? Porque motivos não faltam, né? Hugo Mota, coitado, também terá que pautar a anistia e o fim do foro privilegiado. Ele já fez vários acordos na Câmara e não cumpriu. A batata dele está assando e rápido. Ontem, a CPMI dos desvios do INSS, eles perderam tudo, a oposição tomou conta. O que vai vir de sujeira daí, você pode esperar, tá? Então, por mais que Lula e os seus companheiros supremos queiram realmente quebrar o Brasil, venezuelizar o Brasil, o poder econômico é muito maior do que um viés político comunista. Nenhum banco vai quebrar, pois se isso ocorrer, vai impactar instituições financeiras fora do Brasil, tá? Muito menos eles vão conseguir colapsar todo o país, apenas para proteger um indivíduo sem cabelo. Por quê? Os Estados Unidos têm muito interesse aqui no Brasil, nós estamos muito próximos deles, tá? Ele não vai deixar a China tomar conta. Pode confiar. Agora, esse senhor sem cabelo está tão desequilibrado que disse ontem para Reuters que ele tem a expectativa de que Trump vai revogar a sua sanção. Que ele acha que houve um desentendimento lá dentro, que uma hora alguém vai ver e vão revogar essa sanção da Magnitsky sobre ele. Pessoal, ele está tão fora da realidade que nem tem noção do que está falando. É triste isso, né? Mas é assim, aqui se faz, aqui se paga. Bom, agora que você sabe a verdade sobre esse assunto, tenha muito cuidado para não cair naquela conversinha da esquerda, que a lei Magnitsky viola a soberania nacional, o país é soberano. O Brasil já não é soberano faz tempo. Está tudo entregue para a China.
E aquela investigação da Section 301, a 301, vai descobrir tudo isso e vai vir muito mais bomba aí, tá? Pode esperar. Então esse negócio de soberania, que os Estados Unidos estão atacando, que eles são imperialistas, isso é uma mentira. Uma narrativa falsa, sem pé nem cabeça. Para iludir aquelas pessoas que não foram ensinadas a pensar na escola, né? O método Paulo Freire de desensinar, né? E que se tornaram o quê? Idiotas úteis e massas de manobra. Então ficou claro, pessoal, que essa decisão do STF é uma tentativa de deixar a porta aberta para alguém questionar depois a lei Magnitsky, especificamente. Exatamente como o Lindinho, né? O Lindenberg Farias, fez no começo de agosto. Aliás, esse cara só é deputado federal e líder do PT na Câmara por força de uma liminar que um juiz companheiro lá do Rio de Janeiro deu. Ele foi condenado por improbidade administrativa quando foi prefeito. Tecnicamente, ele nem poderia ter sido candidato. Mas o viés dele é do outro lado, né? É a tal da justiça seletiva. Essa ação que ele propôs está sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin, aquele que é o ex-advogado do Lula, né, na Lava Jato. Que saia justa, hein? O que será que ele vai decidir? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na minha opinião, ele tem que extinguir o processo sem julgar o mérito, ou por falta de interesse de agir, ou por impossibilidade jurídica do pedido. Mas será que ele vai ter coragem para isso? Será que ele vai ser pressionado? Se ele decidir errado, vai entrar na fila para receber a próxima sanção Magnitsky. Se ele tentar proteger o Moraes, vai tomar a sanção Magnitsky. Isso pode acontecer com o Dino, com o Gilmar, né? Você sabe. Portanto, pessoal, qualquer decisão judicial brasileira não tem o poder de blindar os efeitos da lei Magnitsky, a qual só se aplica de forma automática a todo o sistema empresarial e financeiro americano mundial, em todas as suas ramificações. E esse sistema que está fortemente presente também no Brasil, e não só nos bancos, mas em muitas empresas que você usa todo dia e nem sabe que são americanas. Caberá então a cada banco escolher se quer continuar funcionando, tendo seu lucro gigantesco, sua posição de destaque, de influência econômica, alegrar os acionistas, dividir, né, dar os dividendos, manter os seus funcionários, empregos, ou se ele quer proteger um ou um pouquinho de sancionados, falir e levar os seus diretores a ter problemas financeiros na vida pessoal, perder o dinheiro, perder o visto americano e ainda sofrer processos judiciais e ser considerado quem sumiu do mapa. É simples assim. Prepare-se então para os próximos capítulos, principalmente agora que 4.000 homens ou soldados, né, americanos, que é o maior exército do mundo, já estão lá no sul do Caribe. Fragatas, destroyers, navios, porta-aviões. Traficantes de drogas e os seus cartéis são o alvo, não só na Venezuela. Vai entrar aí os grupos brasileiros, tá? Um avião já está sobrevoando a Venezuela toda, mapeando o território. É o primeiro ato. Maduro, pessoal, está prestes a cair. São 50 milhões de dólares pela sua cabeça de recompensa. Então agora, pode esperar, a pressão sobre o STF vai ser brutal. Nem remédio tarja preta, nem outros remédios branquinhos vão dar jeito. Não tem como. O impeachment virá muito antes do que você imagina. Ainda mais, se Maduro cair, será que o governo Lula sobrevive? Eu acho que não. El Polo Carvajal, que é o ex-braço direito de Chávez e Maduro, foi preso nos Estados Unidos, se considerou culpado e fez um belo acordo de delação premiada. Ele deu a fita, ele contou tudo para os americanos. Eles sabem muito mais do que a gente pode supor. Se não fosse assim, os americanos não teriam apreendido 700 milhões de dólares de Maduro. Em casas, na Flórida, na República Dominicana, joias, aviões, dinheiro. Como é que eles saberiam tudo isso se alguém não tivesse contado? Agora, será que o Carvajal contou os podres só do Maduro? Será que ele também delatou com prova dos seus companheiros da América do Sul aí do Foro de São Paulo? Quero saber de você agora, vai. O que você pensa de tudo isso? Deixa aqui sua opinião, seus comentários. Vamos continuar essa conversa depois, tá? E ó, se inscreve no canal. Se você quiser mais análises como essa, deixa o seu like, tá? Entre para a nossa comunidade, que aqui tem sempre conteúdo top para você, tá? E mais, pessoal. Se você achou que essa análise foi útil para você, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Mande esse link para seus amigos, para que mais e mais pessoas tenham essa informação correta e escapem das narrativas da velha e prostituída mídia tradicional. O Brasil que nós queremos depende de cada um de nós. Vamos continuar em oração, tá? Para que tudo se resolva de forma mais rápida possível.
Obrigado por assistir, ajude o canal a crescer e até o próximo vídeo. Um forte abraço.